Bem-vindos ao canal Amigos e Amigas de Opinião. Vamos assistir ao debate entre o líder do PL, deputado Sóstenes, e o líder do PT, Lindeberg. Sóstenes desmonta a narrativa petista de que Eduardo Bolsonaro está trabalhando contra o Brasil e não contra a censura e perseguição promovidas pela juristocracia que está em vigor no Brasil. Deixa nos comentários o que você acha. Estamos em uma juristocracia? Também o líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante. E a gente vai revelar aqui para o nosso espectador. Eles são amigos e inimigos ou só adversários políticos? A gente descobre já já. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito para investigar se o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro agiu contra o judiciário brasileiro nos Estados Unidos, onde ele mora atualmente. E a repercussão da abertura desse inquérito ganhou ainda mais força no meio político brasileiro, com o anúncio de que os Estados Unidos vão restringir os vistos para quem, segundo eles, praticar censura contra os norte-americanos. Isso é bem amplo, né? O que significa censura neste caso? Vale lembrar que o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, é aliado público da família Bolsonaro, assim como Donald Trump. O tema tem sido bastante discutido nos corredores do poder aqui em Brasília, Congresso, Supremo, Palácio do Planalto e até mesmo nas casas das pessoas. O PT chegou a protocolar um pedido de cassação de mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que aparece aí no vídeo, e é do mesmo partido do Sóstenes Cavalcante, que está aqui com a gente para conversar. O pedido de cassação foi protocolado pelo PT, de Lindeberg e Farias, e é com ele que a gente começa hoje o nosso grande debate. Lindeberg, qual a chance desse pedido, na sua avaliação, realmente avançar? Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato? Não, olha, deixa eu te falar. Nós entramos com um pedido de cassação no Conselho de Ética, mas mais importante do que isso é que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, traição nacional e ataque à soberania nacional. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento para julgar o pai dele. O que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo, qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei com essa representação, Basília, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor, Jair Bolsonaro, porque tem declarações, tem uma campanha de Pix que mantém Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir desse recurso, e Mentima também. Eu vou depor na segunda-feira na Polícia Federal, onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem, eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministro do Supremo. Eles estão querendo usar uma lei Magnitsky, esse é o nome de um russo, que era usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. Veja que isso é muito grave. Nós estamos tratando de um poder independente no país. É uma conspiração, na minha avaliação, contra o Brasil. Pedir sanção de uma potência estrangeira, eu acho que essa ação criminal vai resultar na condenação do Eduardo Bolsonaro.
condenação e perda do mandato. Olha só, Sóstenes, para o PT, Eduardo Bolsonaro está instrumentalizando o seu mandato, mesmo na condição de deputado licenciado. Você acha isso? É quebra de decoro e ele não vai ser mais deputado? Eu acho que o PT tem amnésia, porque se você volta à história, em 2017, agora, história recente, não é história moderna, pré-história não, nós vamos falar de 2017, 2018, nós temos na internet recheada de vídeos de parlamentares do PT, vários deles, rodando mais de 30 países do mundo, para denunciar o judiciário brasileiro que naquela época, segundo os petistas, estavam perseguindo o presidente Lula, que estava na cadeia, estavam usando do aparato judicial brasileiro, do Estado judiciário brasileiro, para perseguir a esquerda. Isso faz pouco tempo, 2017, 2018. Naquela época, nenhum oponente ideológico, partidário do PT, nem representou no Conselho de Ética, nem foi à Procuradoria da República, porque nós entendemos que a política se resolve na política. Mas, lamentavelmente, o PT, a esquerda, quando perde no campo político e bate o desespero, que é o que está batendo aparentemente agora, é mais fácil judicializar a política. Ora, é legítimo o direito do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado, sem receber salário, está articulando, trabalhando, defendendo o que ele interessa neste momento, em especial porque é uma perseguição contra o seu pai, Jair Bolsonaro. E lógico, ele está fazendo essas interlocuções. E eu gostaria até que estas sanções fossem motivadas principalmente pela articulação do deputado Bolsonaro, que eu de verdade acho que tem até uma contribuição, mas não virá sanções contra os ditadores da toga, sim, que é o que o Brasil vive. Nós vivemos uma ditadura da toga e, segundo o nosso Rui Barbosa, essa é a pior de todas as ditaduras. Nós jamais acreditamos que somente essa ação isolada do Eduardo é que vai levar essa decisão. É o conjunto da obra. Essa ditadura da toga feriu o interesse de gente muito poderosa no outro governo e é por isso que as sanções virão por aí. E quem está com a razão nisso, né? O protagonismo gerado por esse inquérito aumenta o tamanho de quem? Da política brasileira ou do Supremo Tribunal Federal, Lindbergh? Olha só, primeiro eu quero diferenciar uma coisa, e o PL, os partidários do Bolsonaro, podem viajar fazendo campanha de solidariedade. Quando a gente fez com Lula, era nesse sentido. Agora o que está sendo feito não, é muito grave. É uma articulação com a potência estrangeira contra o Brasil. Porque o poder judiciário do Brasil não é briga entre PL e PT. A mais alta corte do judiciário. Sanção estrangeira para membros do Supremo. Isso é muito grave. É a primeira vez na história política brasileira que um grupo político, o bolsonarismo, que nem a extrema-direita de Plínio Salgado, que era integralista, que era fascista, eles tinham um nacionalismo. Aqui a bandeira deles é a bandeira norte-americana, contra o Brasil. Você sabe que quando teve as tarifas do Trump, teve uma votação no Congresso da lei da reciprocidade. Sabe para quê? Para dar instrumentos para o governo brasileiro reagir. O projeto foi feito por Tereza Cristina, foi ministra do Bolsonaro. Os bolsonaristas votaram contra os interesses nacionais. O Eduardo Bolsonaro agora deu uma declaração, basta ir no YouTube, um vídeo que estava conversando com autoridades americanas para imigrantes brasileiros presos irem para El Salvador, naquelas prisões do Bukele. Agora, vocês do PL estão jogando o Brasil na maior crise diplomática da sua história. Porque, depois das mentiras do Eduardo Bolsonaro, se o governo Trump faz sanção contra o Procurador-Geral, contra o Ministro Supremo, isso é um ataque ao Brasil. O Brasil vai ter que responder de alguma forma. Olha que loucura.
entre a bandeira brasileira e a norte-americana. Basta você ver os vídeos do Eduardo Bolsonaro. O que eu vou fazer na Polícia Federal é muito simples. Eu, na verdade, não vou... O Eduardo Bolsonaro conta. Ele diz, ele ameaça o Alexandre de Moraes. Você acha justo? Eles estão querendo interferir no julgamento, porque sabem que Bolsonaro e aquela turma têm tudo para ser condenados e presos e tentam obstruir a justiça brasileira. Esse programa sempre entrega para o nosso espectador debates de alto nível e também pessoas que de fato têm protagonismo, né? São referência no debate político. Então agora aqui você tem uma testemunha do caso do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, Lindbergh Farias, colocando aí todas as suas avaliações, opiniões, que ele irá traduzir, também carregar junto consigo no depoimento na próxima semana. Do outro lado, o Sóstenes Cavalcante, que é líder do partido do deputado licenciado. Por isso a pergunta: todo esse protagonismo, todo esse holofote que está sendo dado ao Eduardo Bolsonaro, na sua avaliação, leva ele à condição de líder maior da direita, quem sabe até um sucessor político de Bolsonaro? A pergunta é: quem ganha mais protagonismo? A oposição no Congresso ou o Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro eu acho que nosso papel de oposição é oposição ao governo. Se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal independente na figura dos seus 11 ministros, nós não teríamos esta problemática que estamos vivendo. O que está acontecendo aqui é que um ministro em específico, o ministro Alexandre de Moraes, se associa ao executivo e começamos a ver um momento na história do Brasil de uma verdadeira juristocracia. É o que nós estamos vivendo. Este governo de sócios, alguns membros do Supremo Tribunal Federal com o Executivo. O que nós não tínhamos visto ainda com essa intensidade desde a redemocratização. Nesta luta, quem pode aparecer e quem ganha mais, com certeza, nós que somos oposição sempre pagaremos o maior preço. O preço é tão grande que não é fácil para um deputado eleito, com a votação expressiva que o deputado Eduardo Bolsonaro teve, ter que deixar o seu país, ficar em outro país licenciado, para poder lutar por aquilo que ele acredita. Quando alguém se candidata, ele quer lutar pelo que ele se propôs aos seus eleitores. Eu acompanhei a decisão do colega deputado Eduardo Bolsonaro e não foi uma decisão fácil. Eu fui contrário, inclusive, que ele ficasse nos Estados Unidos. O pai dele fez apelos para que ele não ficasse, mas ele tinha tanta convicção da missão que ele tinha ali a cumprir, que depois nós não tivemos o que fazer, a não ser entender a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. É muito difícil o momento que a direita, o PL, vive no Brasil. Ser perseguido não é bom para ninguém, e é o que nós estamos vivendo. Essa perseguição implacável dessa sociedade. Executivo com parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu aprendi que a política, você tem que ter capacidade de resistir, de enfrentar. E quando perseguido, não ficar choramingando por aí, e sim buscar solução para o problema. É o que a direita tem feito, é o que nós temos feito. Agora, dizer que o que aconteceu em 2017 e 2018 é diferente daqui, que só foram por aí para levar a história, não foi bem assim. Vejam os vídeos que vocês verão que é a repetida história. Só que quando é para a direita, tem que denunciar, tem que ir para o judiciário. Quando é para a esquerda, tudo vale em nome da suposta democracia relativa. Desafio de 30 segundos. 30 segundos. Por favor, fazer a pergunta e eu quero uma resposta objetiva dos senhores, porque a gente ainda tem todo um segundo bloco pela frente. Lindbergh, você acha que está ajudando o Eduardo Bolsonaro a voltar ainda mais competitivo, forte nas eleições no ano que vem? Não. Pelo contrário. Vai ter o julgamento do Bolsonaro, que eles tentam esconder. A gente tem prova da tentativa de assassinato, Operação Punhal Verde e Amarelo, do Lula, do Alexandre de Moraes. Tem todo o grampeamento das conversas, daqueles kids pretos que foram até a porta da casa do Alexandre de Moraes. Eles querem melar o julgamento. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é criminoso. E eu acho que ele também vai ser condenado.
Sóstenes, o discurso de perseguição política vai servir de base eleitoral para Eduardo Bolsonaro se lançar em 2026? Aí aqui você completa a pergunta, se é deputado ou até presidente da República. Bom, eu entendo que o Eduardo Bolsonaro é legítimo candidato ao que ele quiser. Entendo que quanto mais perseguido um político, em qualquer que seja a circunstância, ele acaba se credenciando. Não é fácil ser perseguido, não é fácil estar sendo processado, indiciado, mas isso acabará fortalecendo o Eduardo para a decisão que ele tomar, o cargo que ele quiser, ele sairá fortalecido dessa. E aí, E você acha que o deputado Eduardo Bolsonaro vai retornar ao Brasil para se candidatar a senador ou presidente? Deixa aí embaixo nos comentários.